ministra Carmen Lúcia participa de evento de tecnologia voltado para mulheres. A decisão permite que deputados financiem novos partidos, sem que isso signifique a perda do mandato. A Polícia Federal quer combater crimes de racismo, ameaça, incitação ao crime e terrorismo praticados via internet. O objetivo final disso é se coibir essa maneira, esse crime organizado que existe, infelizmente, no setor madeireiro. Você dá utilidade para a peça. É por isso que é uma peça utilitária. Lavou tá novo. A peça decorativa é aquela peça que só serve para realmente aquela função, como um porta-vela, como uma casa de passarinho. Olá, boa tarde. Boa tarde. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, participou hoje em Brasília de um evento de tecnologia para mulheres empreendedoras. A ministra enfatizou a importância de aprimorar os conhecimentos em tempos de mudanças. O evento, realizado durante 2 dias na capital federal, quer levar às mulheres capacitação profissional e pessoal, com ferramentas de tecnologia, técnicas de negociação e ferramentas, soluções digitais, finanças pessoais e liderança feminina são assuntos abordados no encontro. A abertura do 2º dia do evento, organizado por uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, foi feita pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. No discurso, a ministra destacou a importância da busca pela igualdade de gêneros e do conhecimento como uma ferramenta para promover mudanças. Todo conhecimento com que a gente tem adquirido e vai dormir não é suficiente quando a gente acorda no dia seguinte. Este é um tempo de muitas mudanças, mudanças rápidas. E o primeiro mandamento parece ser aprender a aprender. Todos os dias nós temos que aprender, todos nós. E o aprendizado hoje não é apenas um aprendizado de uma matéria, daquilo que a gente aprendeu para a nossa profissão, mas em diversas áreas, se abrindo cada vez mais para o mundo. Esta é a primeira vez que o evento é realizado em Brasília. A expectativa dos organizadores é capacitar até julho 20 mil pessoas em 3 capitais brasileiras. Em julgamento virtual, a maioria dos ministros da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal nega liberdade ao ex-presidente Lula. Nós vamos conversar agora com o repórter Gabriel Ciafrey, que tem mais detalhes a respeito deste tema. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Dos 5 ministros que integram a 2ª turma, 4 já votaram por negar a liberdade ao ex-presidente Lula, acompanhando o entendimento do relator, o ministro Edson Fachin. Falta apenas o voto do ministro Celso de Mello, ele deve votar até o fim da noite desta quinta-feira. Esse processo chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal depois que os advogados do ex-presidente Lula afirmaram que ele só poderia ser preso após a análise dos recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A previsão é que o resultado definitivo desse julgamento seja divulgado nesta sexta-feira. Cadu. Obrigado, Rafael. De novo, outro dia eu fiz isso. Na verdade, estávamos com o Gabriel Ciafrey e agora eu devolvo para a Rafaela. E na sessão plenária dessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal analisou ações que tratam das reformas eleitoral e trabalhista. Na ação, a Procuradoria-Geral da República diz que pontos da reforma trabalhista aprovada em novembro de 2017 restringem a gratuidade da Justiça do Trabalho. Um dos dispositivos questionados pela PGR determina que cabe a quem perde a ação trabalhista o pagamento de honorários periciais e advocatícios. Arcar com esses pagamentos prejudica os trabalhadores menos favorecidos economicamente, segundo a Procuradoria. As normas impugnadas nesse sentido agravam ainda mais a condição atual daquele que precisa ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, mas é constitucionalmente carente de recursos para tanto. O relator dessa ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. O julgamento foi suspenso e vai ser retomado na sessão desta quinta-feira.
No começo da sessão, o plenário, por maioria, decidiu manter uma liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A decisão permite que deputados financiem novos partidos, sem que isso signifique a perda do mandato. O caso faz parte de uma ação apresentada pelo partido Rede e Sustentabilidade, que questiona mudanças feitas pela mini-reforma eleitoral de 2015. O ministro Luiz Roberto Barroso, na liminar, restabeleceu o prazo de 30 dias para que parlamentares migrem para novos partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral antes da entrada em vigor da mini-reforma eleitoral. Os ministros decidiram manter a liminar para a proteção da segurança jurídica. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. A nova lei colheu uma situação que já estava em curso, que já havia se incorporado ao direito do partido desde o momento do registro, porque no momento em que ele obteve o seu registro, pela legislação então em vigor, ele tinha 30 dias para receber novas filiações. E, portanto, iniciado este prazo de 30 dias após o registro, não pode uma lei superveniente interromper o curso desse prazo e retirar o direito que já havia sido adquirido. Acompanho integralmente o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, não só pela sua consistência doutrinária e legal, mas também porque essa corte, na DI 4430, da relatoria do ministro Dias Toffoli, o pleno de 2013, Vossa Excelência assentou e foi acompanhado por a grande maioria, no sentido de que não há razão para se conferir as hipóteses de criação de nova legenda, tratamento diverso daquele conferido aos casos de fusão e incorporação de partidos. E agora vamos conferir a pauta da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Poder Judiciário e funções essenciais da Justiça é o primeiro tema da pauta original da tarde desta quinta-feira no plenário. Uma ação direta de inconstitucionalidade contra trecho de lei estadual de Minas Gerais que dispõe sobre a abertura de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro. Matéria processual é o segundo tema da pauta original, com outra ação direta de inconstitucionalidade, desta vez contra dispositivo do regimento interno do TRF da 2ª Região, sobre tempo para sustentação oral de representantes do Ministério Público. ICMS é o último tema, com outra ação direta de inconstitucionalidade no debate sobre se as normas estaduais que estabelecem programas de incentivo ao desenvolvimento industrial e econômico do estado de Goiás se submetem à prévia deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Você acompanha os julgamentos da Suprema Corte daqui a pouco, a partir das 14h, comigo e com a consultora jurídica Karina Zucolotto, aqui na TV Justiça. E em nome do Supremo Tribunal Federal, a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, divulgou nota de pesar pela morte do jurista e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Gerardo Grossi. Segundo a ministra, o Brasil perdeu um grande cidadão que representa modelo de homem de bem que pensou e atuou por um país democrático, em que a solidariedade se construísse com igualdade e respeito a todos. Por causa da morte do ex-ministro, não houve sessão hoje no TSE. O Tribunal Superior Eleitoral cancelou a sessão ordinária de julgamento marcada para amanhã desta quinta-feira, tendo em vista a coincidência de horário entre a sessão e o velório do ex-ministro José Gerardo Grossi. O jurista lutava contra um câncer no pulmão e faleceu nesta quarta-feira, aos 85 anos. Ele atuou como ministro substituto na Corte de 1994 a 1996 e de 2002 a 2006. De 2006 a 2008, foi ministro efetivo pela classe dos advogados. Grossi era um dos advogados mais importantes e atuantes do Distrito Federal. Ele nasceu em Abricampo, Minas Gerais, foi professor da UNB e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, IBAMA faz a maior apreensão de madeira ilegal em Roraima. O objetivo final disso é se coibir essa maneira, esse crime organizado que existe, infelizmente, no setor madeireiro.
Polícia Federal prende uma pessoa em operação contra racismo, ameaça, incitação e terrorismo praticados na internet. A Polícia Federal quer combater crimes de racismo, ameaça, incitação ao crime e terrorismo praticados via internet. Cerca de 60 policiais federais cumprem um mandado de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, em Pernambuco, Santa Maria, no Rio de Janeiro e Vila Velha, no Espírito Santo. As pessoas investigadas são acusadas de incentivarem diversos crimes, como estupro e assassinato de mulheres e negros em sites e fóruns mantidos na internet. Olha só, Rafaela, crime contra o meio ambiente. O IBAMA fez a maior apreensão de madeira retirada de forma ilegal do estado de Roraima. Pois é, órgãos ambientais e Polícia Federal trabalham para identificar os criminosos. As imagens aéreas e as fotos feitas pelo IBAMA dão a noção da quantidade de árvores retiradas pelos criminosos. Os fiscais do IBAMA contaram ainda com registros feitos por satélite para chegar até a área indígena Pirititi, no sul de Roraima. Ao todo foram apreendidas mais de 7.300 toras de madeira, o equivalente a 15 mil metros cúbicos. A retirada afetou uma área de 1.372 hectares. Após a extração ilegal ser encontrada, servidores do IBAMA trabalham na identificação das espécies e no cálculo dos prejuízos causados pelos criminosos. A estimativa é que com a venda da madeira, eles teriam um lucro de quase 10 milhões de reais. Há indícios de que outro esquema criminoso estaria beneficiando a extração ilegal na região. Segundo o coordenador de operações de fiscalização do IBAMA, empresas que trabalham com engenharia florestal estariam fraudando em estudos a quantidade de árvores presentes no local, uma forma de dificultar que o desmatamento fosse percebido. O engenheiro florestal, determinada empresa, apresenta para o órgão ambiental estadual uma volumetria de madeira acima do que seria possível existir em determinada área. Infelizmente, na hora que se apresenta esse processo, alguns órgãos acabam não verificando isso de forma mais detalhada para identificar essa fraude. E esse crédito gerado a mais, ele é utilizado para depois, retirando madeira de terra indígena, terra da União, unidade de conservação ou qualquer local irregular, essa madeira seja acobertada por esses créditos fictícios. Para retirar toda a madeira encontrada na reserva indígena, será necessária 1 semana de trabalho e aproximadamente 350 carretas biarticuladas carregadas. Depois que todo o processo e as investigações do IBAMA e da Polícia Federal forem concluídos, a madeira vai ser levada a leilão judicial. O dinheiro obtido será utilizado para diminuir os prejuízos causados ao meio ambiente. A investigação continua não apenas para identificar a primeira serraria, o primeiro local de destino, mas todo mundo que está envolvido nesse esquema. As investigações também continuam na área do entorno, verificando outras áreas desplanadas que possam existir, né? E o objetivo final disso é se coibir essa maneira, esse crime organizado que existe, infelizmente, no setor madeireiro, alguma parte do setor madeireiro do país, de esquentar madeiras retiradas de unidade de conservação em terras indígenas. Para falar mais sobre o assunto, recebemos o advogado Nelson Buganza, especialista em direito ambiental. Antes de mais nada, muito boa tarde, doutor, pela presença aqui. Boa tarde, Cadu. Obrigado, Rafaela, por me receberem aqui novamente. Sempre bem-vindo. Doutor, essa é uma situação persistente no nosso país, que inclusive é um país marcado exatamente pela exuberância da sua natureza e, paradoxalmente, pelos crimes ambientais. O que acontece? As punições são brandas? As punições, elas são muito brandas. Além disso, nós temos a demora, principalmente a demora administrativa, e a demora judicial vem sendo coibida com a criação de varas especializadas. Mas nós temos aí um calcanhar de Aquiles muito grande, que é os processos administrativos, que não andam. E, claro, prescrevem. As multas prescrevem em 5 anos. Um processo parado no IBAMA, sem decisão alguma, em 5 anos, ocorreu o que nós chamamos de prescrição intercorrente. Então, esse é um problema grave. Quer dizer, o risco acaba valendo a pena para as pessoas que incorrem nesse tipo de crime. Eu posso garantir uma coisa para você, Cadu, para você, Rafaela. O risco vale a pena. Esse é um crime que compensa, em função até de outras situações que nós vemos, a chamada falência do material humano. Pessoas despreparadas
Infelizmente, nós temos muito isso dentro da administração pública, pessoas despreparadas que se julgam autoridades, e esse é um grave problema. Agora mudar esse cenário, então, que é um cenário triste, né, e dá vergonha, imagina, para o Brasil, no cenário internacional, um cenário vergonhoso, né, e muito triste. Como mudar essa questão aqui no Brasil? Os desafios são inúmeros, eu imagino. Os desafios, eles são inúmeros, porém nós não podemos ficarmos parados, né? Nós temos que, exatamente, estender essa luta em outras esferas, principalmente no Poder Judiciário e também no Ministério Público. Eu gostaria de destacar um ponto que hoje é muito comum se falar de Lava Jato, mas se nós formos analisar a forma como é feita, principalmente a questão das DOFs, que são as autorizações para corte de madeira, nós vamos ver aí enormes rios de lama, comparados até a Lava Jato. Tem até uma questão que você estava explicando, que quem produz a madeira pode exportar. Nós temos esse detalhe aí também, né? Nós temos um vácuo, a lei produziu um vácuo na realidade. Lá no seu artigo 46, ela não fala de produção, ela fala de recebimento da madeira. A lei é falha, mas nós temos que coibir esse tipo de coisa. Ou seja, quem produz... Vamos pensar numa situação atípica, né? Uma produção que a pessoa não tenha a licença para comercializar. Ela corrompe, e isso eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia, mas isso é muito comum ocorrer, uma corrupção e consegue essa licença. Doutor, há muitas perguntas que eu gostaríamos de fazer, inclusive sobre o impacto da tecnologia, que dá uma pauta à parte, mas infelizmente nós temos esgotado. Também, tráfico de animais. Sério. Problema seríssimo. Veja só, a pena por um tráfico ou para mesmo maus tratos, 3 meses e multa. Ora, com todo respeito, mas é ridículo, né? Porque o que acontece? Mesmo que tenham agravantes, o número, né, de animais, a pena é irrisória. Vamos falar mais sobre direito ambiental. Com certeza. Obrigado pela participação mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço, eu fico até contente porque nós precisamos, na realidade, alimentar as gerações futuras. Tá? Falar sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Obrigada. Obrigado. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, no quadro Profissões, conheça o trabalho de um ceramista gourmet. Se dá utilidade para a peça. É por isso que é uma peça utilitária. Lavou tá novo. A peça decorativa é aquela peça que só serve para realmente aquela função, como um porta-vela, como uma casa de passarinho. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu a última etapa do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. As urnas foram testadas novamente e nenhuma fragilidade foi encontrada. Durante 2 dias de trabalho, os investigadores dos 2 grupos que identificaram vulnerabilidades durante a execução da primeira etapa, realizada em novembro passado, participaram do chamado teste de confirmação, em que puderam avaliar as correções efetuadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal. Todas as medidas implementadas pela área técnica do TSE foram efetivas e os problemas sanados. 2 equipes encontraram alguns achados nos seus trabalhos de barreiras que estavam frágeis. Na verdade, foram defeitos de softwares que foram identificados e se utilizaram desses defeitos para avançar, mas não conseguiram efetivamente passar pelas outras barreiras. Os investigadores tiveram a oportunidade de revisar todo o código-fonte atualizado, compará-lo com o utilizado em novembro passado e testar as correções. A gente percebeu que o mesmo teste que a gente fez na outra edição, a gente não conseguiu o mesmo sucesso que a gente teve. Então, foram incluídas algumas verificações adicionais que a gente está agora estudando elas nesse momento. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, participou do encerramento do teste e ressaltou a importância do trabalho realizado pelos investigadores na democracia do país. Esse teste é tão mais eficiente na medida em que nós temos aqui pessoas de alta expertise reconhecida no
no mundo digital, o que nos dá também muita tranquilidade no momento em que é confirmada a implementação de todas as correções que se faziam necessárias. O teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação já faz parte do calendário da Justiça Eleitoral. Tudo começou lá em 2009 e se repetiu em 2012, em 2016 e em 2017. O TPS foi evoluindo e os investigadores foram ficando mais curiosos e interessados nos testes. Até hoje, nenhuma fragilidade encontrada poderia alterar o resultado de uma eleição e nem o sigilo do voto. O Brasil agradece porque terá as eleições rígidas como se pretende e nos colocarmos à disposição dos técnicos da sociedade civil, sempre abertos ao diálogo para aquilo que for necessário ao aperfeiçoamento das nossas instituições. Bom, e você com certeza já ouviu falar na palavra gourmet. É muito conhecida, né, Cadu? Com certeza. Pois é, essa palavra é muito associada à comida sofisticada e o estilo agora se estende também aos utensílios de cozinha. Isso mesmo, Cadu, já ouviu falar? Com certeza, não nesse caso. A palavra gourmet é bastante conhecida, se fala até em gourmetização. Mas na cozinha, mas né? Especificamente para essa situação que nós vamos ver agora, no quadro Profissões de hoje, vamos conhecer o trabalho, olha só, de um ceramista gourmet. Ele faz pratos, no sentido literal, xícaras, canetas e outros utensílios. E é um bem diferente do outro, Rafaela. Então eu comecei a estudar aqui em Brasília do chefe de cozinha, fazer o curso de empratamento, tudo. E como eu já tinha uma experiência em alta temperatura, eu já tinha uma experiência em cerâmica, então isso ficou mais fácil para mim. Eu acho que uma coisa levou uma outra muito rápido. E quando eu comecei a fazer as peças, eu tive o meu primeiro cliente, depois automaticamente tenho vários clientes. Então eu tenho mais de 30 restaurantes, chefes de cozinhas que eu já fiz as peças aqui. A cerâmica utilitária é para você dar utilidade à peça. A peça ela não tem que ter apenas aquela utilidade. Igual essa xícara aqui, você pode pegar ela, esse pires, e fazer como pires para a xícara, mas hoje eu quero colocar um incenso, hoje eu quero colocar uma vela, hoje eu quero colocar um salgadinho, eu quero colocar um doce. Então você dá utilidade para a peça. É por isso que é uma peça utilitária. Lavou tá novo. A peça decorativa é aquela peça que só serve para realmente aquela função, como um porta-vela, como uma casa de passarinho, como um objeto realmente de decoração. É por isso que tem a diferença de utilitário para decorativo. Aqui eu vou fazer para vocês a xícara que eu faço para o varanda. Essa argila é uma argila comprada em São Paulo, que é uma argila chamada tabaco, que era meio cinzentada realmente assim, que depois ela vai passar por esse processo de secamento, vai passar para a primeira queima e depois a última queima, que é a queima de esmalte. Meus instrumentos para eu confeccionar essa xícara realmente é muito simples. São 2 tábuas, que isso vai dar a medição do volume, da espessura da peça, porque cada peça precisa ter uma espessura específica. Trabalho com rolo, que isso aqui é um cabo de enxada que eu cortei ao meio. Então aqui eu vou fazer a técnica que eu faço, que são a técnica de placa, que são 100% as minhas peças. Aqui eu vou usar outra ferramenta também, que é que eu só estou dando uma alisada nas peças, tirando umas bolhas, que não pode ter bolha, porque senão a peça pode estourar. Isso é dos 2 lados. Então a gente dá uma alisada. Aqui é um círculo que é exatamente a medida da xícara. Então eu vou cortar essa parte aqui assim, depois vou dar uma cortada, que isso aqui vai ser a alça dela. Aqui é um copo comum, que é exatamente a medida, plástico, porque senão a argila pode grudar no... Ela pode grudar no copo. Aí eu vou calmamente dando o formato. Então eu vou grudar a asinha aqui assim. Vou tirar ela justamente porque ela não precisa grudar.
para não grudar. Então é aqui assim, ó. A primeira parte já está pronta. Depois disso, ela passa pelo processo de secagem, que é esse processo aqui, que elas ficam uma juntinha da outra secando. Você pode ver que essa daqui está praticamente seca, mas não está totalmente seca. Aí elas vão para uma parte de acabamento. Essas peças você pode colocar no forno, no micro-ondas, forno elétrico, forno a gás, forno a lenha. Você pode usar normalmente, porque como foi queimada a 1285 graus, ela fica muito forte. Quando você vê, eu vejo vários restaurantes ou várias donas de casa com as minhas peças, eu sempre falo assim, eu estou fazendo a coisa certa. Rafaela, diversas linhas desse universo, como por exemplo a culinária japonesa, estabelecem que você tem que ter uma beleza ao apresentar o seu alimento e até mesmo o utensílio que você utiliza para colocá-lo. É bastante interessante esse trabalho. E traz todo um clima, né? Com esses utensílios Com bonitos, certeza. Bacana, comida gourmet, utensílios de cozinha gourmet também, né? Que seja. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Terminamos a edição de hoje com uma parte do discurso da ministra Carmen Lúcia durante um evento de tecnologia para mulheres empreendedoras. Vamos agradecendo a sua audiência, como sempre. Nos encontramos daqui a pouco no Direto do Plenário. É preciso que a gente viva o tempo da gente. O nosso tempo impõe um aprendizado permanente, um aprendizado que não é nunca de uma área só, mas de muitas áreas. Não é verdade que a gente possa parar em algum momento. Então, a primeira coisa que um encontro como esse nos traz é a possibilidade de saber que nós estamos nos propondo a aprender e aprendendo a aprender todos os dias.